A escuridão que existia antes da criação não era semelhante à noite conhecida pelos homens, porque nem mesmo o conceito de noite havia sido concebido naquele estágio primordial da existência, sendo antes uma vastidão absoluta, onde nenhuma estrela brilhava, nenhum vento soprava e nenhuma fronteira separava o alto do baixo, pois somente Namu existia, silenciosa e imensurável, espalhando suas águas primitivas por um vazio sem margens, sem profundidade mensurável e sem qualquer forma capaz de conter sua essência, enquanto no íntimo desse oceano ancestral começava a surgir algo semelhante a uma consciência ainda informe, não um pensamento organizado como aquele que habitaria os mortais em eras futuras, mas uma percepção tênue de que o nada talvez pudesse transformar-se em algo diferente de si mesmo, fazendo com que as águas eternas pulsassem num ritmo misterioso, que parecia carregar dentro de si todos os futuros batimentos de todos os corações que ainda não existiam. Do seio desse mar sem limites, ergueu-se An, soberano dos céus, cuja manifestação rasgou o vazio como a primeira aurora rasgaria tempos depois a escuridão do horizonte. Ainda que não houvesse luz para definir sua grandeza, nem firmamento para sustentar sua presença, pois sua simples emergência estabeleceu a primeira distinção da realidade, separando aquilo que estaria acima daquilo que um dia repousaria abaixo, enquanto seus olhos refletiam a tonalidade de céus ainda não criados, e sua respiração continha ventos que aguardavam pacientemente a oportunidade de atravessar mundos futuros, até que as águas novamente se agitaram e delas surgiu Ki, senhora da terra, sólida onde An era etéreo, silenciosa onde ele irradiava imponência celestial, trazendo em sua própria substância a promessa de montanhas, planícies e campos férteis que sustentariam vidas ainda inimagináveis, permanecendo ambos diante um do outro numa vastidão sem tempo, enquanto o universo parecia suspender o próprio fôlego diante daquele encontro, destinado a alterar para sempre o curso da criação. Quando An estendeu sua essência em direção a Ki, e ela correspondeu ao chamado daquele toque inaugural, a união entre céu e terra deu origem ao primeiro vínculo que ultrapassava a unidade indiferenciada de Namu, produzindo faíscas que se dispersaram pelas profundezas do vazio e se converteriam em estrelas futuras, enquanto da interação entre o sopro celestial e a substância terrena nascia o espaço intermediário, onde um dia o ar circularia livremente, permitindo o florescimento da vida, até que dessa união emergiu Enlil, senhor do vento e das tempestades, não como uma criança dependente, mas como uma força plenamente formada, consciente do papel que lhe caberia desempenhar numa realidade ainda incompleta. Percebendo que a proximidade permanente entre seus progenitores restringia o potencial do cosmos nascente, e compreendendo que a expansão exigiria separação, movimento e redefinição das fronteiras recém-estabelecidas. Com a determinação que definiria grande parte de suas futuras decisões, Enlil apoiou as mãos sobre An e os pés sobre Ki, exercendo uma força monumental que rompeu a união inicial entre céu e terra, produzindo o primeiro som verdadeiramente cósmico, não uma melodia composta por instrumentos, mas uma harmonia primordial nascida do reposicionamento das forças fundamentais do universo, elevando An para regiões cada vez mais distantes, até que ele se tornasse o firmamento elevado sobre o qual os astros cumpririam seus ciclos eternos, enquanto Ki se consolidava como a fundação estável
destinada a sustentar oceanos, montanhas e criaturas, deixando entre ambos o domínio do próprio Enlil, território dos ventos, das nuvens e das tempestades, onde o ar se transformaria futuramente no veículo indispensável para a existência de tudo aquilo que respiraria sob os céus. A partir dessa nova ordem cósmica, a realidade começou a adquirir complexidade crescente, pois a separação promovida por Enlil não representava um ato de destruição, mas o primeiro passo rumo à diversidade, que permitiria o surgimento de múltiplas formas de existência, estabelecendo também um precedente silencioso segundo o qual poder e responsabilidade caminhariam lado a lado dentro da estrutura do cosmos, enquanto as grandes forças recém-despertas assumiam gradualmente seus lugares numa criação ainda em formação, contemplando a vastidão que agora se estendia diante delas como uma promessa de possibilidades incontáveis, embora nenhuma delas pudesse ainda prever os conflitos, alianças e transformações que marcariam as eras vindouras, pois o universo havia acabado de nascer e, apesar de toda a sua grandeza potencial, permanecia vazio de vozes, desprovido de cidades e incapaz de imaginar que, muito tempo depois, mortais tentariam decifrar os significados ocultos daqueles primeiros instantes registrados nas antigas tábuas sumérias. À medida que o cosmos recém-organizado encontrava estabilidade sob a separação definitiva entre céu e terra, outras potências começaram a emergir dos aspectos ainda inexplorados da realidade, assumindo funções específicas dentro da vasta estrutura criada pelas primeiras divindades, e entre elas destacou-se Enki, senhor das águas doces, ocultas sob o solo e guardião de uma sabedoria tão profunda quanto os abismos onde residia, cuja compreensão das conexões invisíveis entre todas as coisas fazia dele uma presença indispensável na administração do universo, enquanto Ninhursag elevava-se como mãe das montanhas e das terras férteis, moldando relevos e preparando o solo que um dia sustentaria colheitas, cidades e gerações inteiras de seres ainda inexistentes, revelando que a criação não dependia apenas da força, mas também da paciência daqueles capazes de transformar pedra em abrigo e desolação em abundância. Entre os novos poderes que reivindicavam seus lugares na ordem cósmica, surgiu também Inanna, cuja presença parecia condensar em uma única essência as forças contraditórias do amor e da guerra, irradiando fascínio e temor em igual medida, enquanto seus olhos refletiam desejos capazes de inspirar tanto a construção de impérios quanto sua ruína, ao passo que Utu assumia o domínio sobre o Sol e sobre os princípios da justiça, tornando-se símbolo da constância necessária para que a verdade pudesse ser reconhecida entre sombras e ilusões, enquanto Nanna, soberano da lua, introduzia ritmos mais lentos e profundos através dos ciclos que marcariam meses, estações e renovações, ensinando que nem toda mudança acontecia por ruptura violenta, pois muitas transformações exigiam o tempo silencioso das marés e a sabedoria daqueles que compreendiam a importância da espera. Apesar da grandiosidade dos domínios já estabelecidos e da magnificência das entidades que agora habitavam o universo, tornou-se evidente que nenhuma força isolada seria capaz de administrar sozinha a complexidade crescente do cosmos, pois os céus exigiam vigilância constante, os ventos precisavam obedecer a padrões definidos, as águas deveriam seguir seus cursos apropriados, e os incontáveis elementos da realidade demandavam coordenação para que o equilíbrio fosse preservado,
levando os grandes deuses a reconhecer que a autoridade verdadeira não poderia depender apenas do poder individual, mas necessitava de estruturas coletivas capazes de deliberar, distribuir responsabilidades e tomar decisões em benefício da ordem universal, que começava a se consolidar diante de seus próprios olhos. Foi desse reconhecimento que nasceu a decisão de convocar à existência os Anunnaki, os grandes decretadores do destino, 50 entidades destinadas a participar das deliberações superiores, que definiriam o curso de todos os acontecimentos futuros, enquanto 300 outros seres, conhecidos como Igigi, foram concebidos para executar as tarefas práticas exigidas pela manutenção da criação, estabelecendo assim uma hierarquia que refletia a própria organização do cosmos, com An ocupando a posição de soberano distante, cuja autoridade derivava da transcendência celestial. Enlil assumindo o papel de administrador ativo das forças que atuavam diretamente sobre a terra e os céus inferiores, e Enki oferecendo conselhos baseados em discernimento e adaptação sempre que soluções mais sutis se mostrassem necessárias diante dos desafios apresentados pela existência. A primeira grande assembleia, formada por essas entidades, representou algo jamais testemunhado desde o despertar de Namu, pois nela diferentes perspectivas passaram a coexistir sob uma estrutura comum, onde cada divindade ocupava seu lugar conforme a natureza de seus atributos e a extensão de suas responsabilidades, criando uma sociedade celestial organizada em torno de princípios que combinavam autoridade, cooperação e especialização, enquanto os recém-chegados observavam com reverência a solenidade daqueles encontros, onde decisões sobre ventos, ciclos, fertilidade e equilíbrio eram tomadas com a consciência de que cada escolha repercutiria através das eras futuras, estabelecendo precedentes que moldariam não apenas o funcionamento do cosmos, mas também os modelos de poder que mais tarde influenciariam as civilizações humanas. Entretanto, mesmo diante daquela impressionante demonstração de ordem e competência administrativa, uma questão persistia como uma sombra silenciosa sobre os pensamentos dos grandes deuses reunidos em conselho. Pois, embora houvessem dividido territórios, estabelecido responsabilidades e criado mecanismos para garantir a estabilidade universal, ainda permanecia sem resposta o propósito último de toda aquela organização, uma vez que soberanos necessitavam de súditos, legisladores precisavam daqueles que obedecessem às leis, e criadores careciam de seres capazes de reconhecer o valor daquilo que havia sido realizado, fazendo surgir entre os membros da Assembleia debates cada vez mais frequentes acerca do tipo de habitantes que deveriam ocupar o mundo preparado com tanto cuidado pelas mãos divinas. As reflexões que passaram a dominar os salões celestiais não se limitavam à simples necessidade de povoar a Terra, mas envolviam questões muito mais profundas relacionadas à natureza da consciência, aos limites da obediência e aos riscos inerentes à criação de seres dotados de inteligência suficiente para compreender a ordem estabelecida, porém capazes também de desenvolver desejos próprios e interpretações independentes sobre justiça, autoridade e liberdade, deixando claro que o verdadeiro desafio não consistia apenas em dar origem à vida, mas em determinar qual seria a relação entre aqueles que criavam e aqueles que seriam criados, enquanto os Anunnaki contemplavam o vasto mundo silencioso abaixo deles e compreendiam que a próxima decisão tomada pela Assembleia definiria o destino de incontáveis eras futuras. Muito abaixo das elevadas assembleias, onde os Anunnaki discutiam princípios de governo, equilíbrio e destino, os 300 Igigi desempenhavam silenciosamente as tarefas que tornavam possível
a concretização dos grandes projetos concebidos pelos seus superiores, abrindo canais que conduziriam às águas doces de Enki através das terras ainda indomadas, erguendo estruturas destinadas a sustentar futuras obras divinas e moldando a própria paisagem segundo ordens que raramente eram acompanhadas de reconhecimento ou gratidão, enquanto o peso do trabalho repetitivo se acumulava lentamente sobre seres que haviam sido criados para servir, mas que possuíam inteligência suficiente para compreender a disparidade entre os esforços exigidos de suas mãos e o conforto desfrutado por aqueles que ocupavam os assentos mais elevados da hierarquia celestial. Com o passar dos ciclos cósmicos, aquilo que inicialmente fora aceito como dever natural começou a transformar-se em inquietação, pois os Igigi observavam que suas jornadas não conheciam descanso verdadeiro, seus instrumentos desgastavam-se contra a resistência da matéria primordial, e suas existências pareciam reduzidas à manutenção de um sistema do qual jamais participariam como iguais, fazendo surgir conversas discretas durante os breves intervalos concedidos entre uma tarefa e outra, nas quais perguntas antes impensáveis passavam a ser formuladas com crescente coragem, questionando por que alguns haviam recebido autoridade e contemplação, enquanto outros pareciam destinados a uma eternidade de exaustão, sem esperança de recompensa proporcional aos sacrifícios que sustentavam a estabilidade do cosmos recém-organizado. Aquilo que começou como murmúrios dispersos entre pequenos grupos de trabalhadores, gradualmente assumiu contornos mais definidos, à medida que experiências semelhantes revelavam que o descontentamento não pertencia a indivíduos isolados, mas representava um sentimento compartilhado pela totalidade daqueles que carregavam sobre os próprios ombros a responsabilidade pelas obras mais árduas da criação, levando ao surgimento espontâneo de lideranças capazes de traduzir frustrações coletivas em palavras dotadas de propósito, enquanto reuniões secretas passaram a ocorrer longe dos olhares atentos dos grandes deuses, alimentando a convicção de que a obediência cega deixara de ser uma resposta adequada diante de uma realidade percebida como profundamente desequilibrada. Entre os próprios Igigi, consolidou-se a percepção de que a inteligência concedida para executar projetos complexos trazia inevitavelmente consigo a capacidade de refletir sobre justiça e dignidade, fazendo com que a continuidade do trabalho deixasse de ser vista como expressão voluntária de dever e passasse a ser interpretada como imposição injustificável, mantida pela força da tradição e pela distância que separava governantes daqueles sobre quem governavam, até que a pergunta que ninguém ousara pronunciar em voz alta tornou-se impossível de ignorar, desafiando a lógica que sustentava toda a estrutura celeste ao indagar se a ordem realmente poderia ser considerada legítima quando os benefícios dela derivados eram desfrutados apenas por uma minoria situada nos níveis mais elevados da criação. Quando finalmente decidiram agir, os Igigi abandonaram simultaneamente as ferramentas com as quais haviam moldado rios, escavado canais e preparado os alicerces das obras divinas, permitindo que o som metálico dos instrumentos, atingindo o solo, ecoasse através das regiões inferiores do cosmos, como anúncio de uma ruptura sem precedentes, enquanto a recusa coletiva em continuar trabalhando revelava não apenas fadiga acumulada, mas a emergência de uma consciência comum determinada a exigir que suas vozes fossem ouvidas por aqueles que durante tanto tempo haviam considerado sua obediência uma característica permanente e imutável da realidade. Nas alturas onde os Anunnaki realizavam suas deliberações,
A notícia da paralisação espalhou-se rapidamente, produzindo perplexidade entre divindades acostumadas à previsibilidade dos mecanismos que haviam criado para sustentar a ordem universal. Pois, pela primeira vez, desde a separação entre céu e terra, uma parcela significativa dos habitantes do cosmos demonstrava disposição para desafiar diretamente as expectativas estabelecidas pelos detentores da autoridade, obrigando os grandes deuses a confrontar a possibilidade inquietante de que seres concebidos para servir pudessem desenvolver aspirações incompatíveis com os papéis originalmente atribuídos a eles. Enlil recebeu os relatos com indignação crescente, interpretando a rebelião como ameaça direta à estabilidade conquistada com tanto esforço desde os primeiros momentos da criação, sustentando que permitir concessões diante da insubordinação comprometeria o princípio fundamental, segundo o qual a ordem dependia do respeito irrestrito às hierarquias estabelecidas, enquanto Enki observava a situação sob perspectiva diferente, reconhecendo que a capacidade de realizar tarefas complexas inevitavelmente produzia consciência suficiente para perceber desigualdades, advertindo que ignorar completamente as causas do descontentamento poderia transformar uma crise localizada em problema muito mais profundo para o futuro da administração cósmica. A assembleia convocada para lidar com a revolta expôs divergências que até então permaneciam relativamente discretas entre os grandes deuses, pois enquanto alguns defendiam respostas firmes, capazes de restaurar rapidamente o funcionamento das atividades interrompidas, outros demonstravam preocupação com o fato de que o próprio modelo adotado para distribuir responsabilidades talvez contivesse falhas estruturais incapazes de sustentar-se indefinidamente sem gerar novas tensões, revelando que o desafio colocado pelos Igigi ultrapassava questões práticas relacionadas ao trabalho e alcançava debates mais amplos acerca da natureza do poder, dos limites da autoridade e das condições necessárias para preservar a harmonia dentro de uma sociedade cada vez mais complexa. Enquanto as discussões prosseguiam nos salões celestiais e os canais permaneciam inacabados sob o olhar atento dos trabalhadores insurgentes, tornava-se evidente que nenhuma solução simples seria suficiente para restaurar o equilíbrio anterior, pois a rebelião dos Igigi havia introduzido uma verdade desconfortável na consciência dos Anunnaki, ao demonstrar que inteligência e submissão absoluta raramente coexistem por longos períodos sem produzir conflitos, preparando silenciosamente o terreno para decisões que redefiniriam não apenas o futuro dos próprios rebeldes, mas também o destino de uma nova forma de vida que ainda não existia, embora em breve viesse a ocupar lugar central na relação entre céu e terra. A crise provocada pela recusa dos Igigi em continuar sustentando com o próprio esforço a estrutura sobre a qual repousava a ordem cósmica obrigou os Anunnaki a reconhecer que nenhuma hierarquia poderia permanecer intacta quando aqueles responsáveis por suas funções mais essenciais deixavam de aceitar silenciosamente o peso de suas obrigações, fazendo com que os grandes deuses se reunissem em deliberação urgente para encontrar uma solução que restaurasse a estabilidade sem mergulhar o universo recém-organizado em um conflito prolongado cujas consequências ninguém seria capaz de prever integralmente, enquanto o eco das ferramentas abandonadas pelos trabalhadores revoltosos permanecia como lembrete constante de que até mesmo a criação mais cuidadosamente planejada podia revelar fragilidades ocultas quando confrontada pelas exigências da própria consciência que ajudara a despertar. Foi nesse contexto de inquietação e necessidade que Enki apresentou uma alternativa destinada a transformar profundamente a relação entre o céu e a terra, argumentando que talvez
fosse possível conceber seres especificamente preparados para executar as tarefas necessárias à manutenção do mundo, sem reproduzir exatamente as condições que haviam conduzido os Igigi à insatisfação, sugerindo a criação de criaturas situadas entre a fragilidade da matéria e a centelha da inteligência, capazes de compreender instruções complexas, adaptar-se às exigências do ambiente e colaborar com os propósitos divinos, sem que lhes fosse concedido poder suficiente para rivalizar diretamente com aqueles que ocupavam os mais elevados degraus da administração cósmica, despertando entre os presentes reflexões que logo ultrapassariam o campo da necessidade prática para alcançar questões relacionadas ao próprio significado da existência consciente. Depois de longas discussões, nas quais diferentes perspectivas foram apresentadas acerca dos riscos e das possibilidades envolvidos naquele empreendimento sem precedentes, consolidou-se gradualmente o entendimento de que a continuidade da ordem dependia não apenas da resolução imediata da crise provocada pela revolta dos Igigi, mas também da criação de uma nova forma de vida que pudesse estabelecer vínculos mais estáveis entre os desígnios celestiais e a realidade terrestre, levando os grandes deuses a concordar com o início da obra que definiria o futuro do mundo, enquanto Ninhursag preparava a matéria primordial da qual os novos seres seriam moldados e Enki organizava os princípios que orientariam a delicada combinação entre substância terrena e essência divina. Do barro retirado da própria terra que Ki havia consolidado nos primeiros tempos da criação, surgiram as formas iniciais daqueles que mais tarde seriam conhecidos como humanidade, recebendo dos deuses não apenas a estrutura física necessária para caminhar, cultivar e construir, mas também o sopro vital que lhes permitiria pensar, aprender e desenvolver laços sociais capazes de sustentar comunidades inteiras, tornando-se criaturas marcadas simultaneamente pela limitação da matéria e pela capacidade de transcender dificuldades através da cooperação e da engenhosidade. Enquanto os Anunnaki observavam atentamente os primeiros movimentos dessas novas existências, que, embora concebidas para servir aos propósitos estabelecidos pelos céus, carregavam dentro de si potencial suficiente para surpreender até mesmo aqueles responsáveis por sua origem. Diferentemente dos Igigi, cuja consciência havia sido despertada em meio às exigências diretas do trabalho cósmico e à proximidade com as estruturas superiores de poder, os seres humanos iniciavam sua trajetória em estado de relativa inocência, percebendo os deuses como referências distantes de ordem, proteção e autoridade, o que favorecia o desenvolvimento de relações baseadas na reverência e no reconhecimento da dependência que mantinham em relação às forças responsáveis pela fertilidade dos campos, pelo curso das águas e pela alternância das estações, permitindo que os Anunnaki vislumbrassem a possibilidade de estabelecer uma convivência mais harmoniosa entre criadores e criaturas do que aquela que havia caracterizado a experiência anterior com os trabalhadores divinos. À medida que as primeiras gerações humanas se multiplicavam e aprendiam a organizar suas atividades em torno das necessidades coletivas, os grandes deuses compreenderam que a simples existência daqueles novos seres não seria suficiente para garantir estabilidade duradoura, tornando-se necessário desenvolver estruturas de liderança capazes de traduzir os princípios celestiais em práticas compreensíveis para as comunidades emergentes, razão pela qual a instituição da realeza passou a ser concebida não como expressão exclusiva da vontade humana, mas como extensão da ordem estabelecida nos céus, permitindo que determinados indivíduos recebessem autoridade para orientar seus semelhantes segundo modelos inspirados na própria administração exercida pelos Anunnaki.
Foi nesse cenário que surgiram as primeiras cidades associadas à presença direta dos deuses, transformando-se em centros onde conhecimento, espiritualidade e organização social se entrelaçavam de maneira inseparável. Enquanto Eridu florescia sob a influência de Enki, como espaço dedicado à sabedoria e às águas doces que sustentavam a vida. E outros núcleos começavam a desenvolver tradições próprias vinculadas às divindades que os protegiam, fazendo com que a experiência humana se tornasse progressivamente mais sofisticada através do aprendizado de técnicas agrícolas, sistemas de irrigação, formas de cooperação comunitária e rituais destinados a reforçar os laços simbólicos entre o mundo terreno e as potências responsáveis por sua preservação. Durante esse período inicial, a proximidade entre deuses e mortais conferia ao cotidiano uma dimensão extraordinária, pois os Anunnaki ainda participavam ativamente da orientação das sociedades nascentes, oferecendo instruções, supervisionando práticas essenciais e reforçando a percepção de que a prosperidade dependia do respeito aos princípios que haviam sustentado a própria criação do cosmos, enquanto os seres humanos respondiam com gratidão expressa por meio de oferendas, celebrações e esforços coletivos destinados a honrar aqueles cuja intervenção tornara possível sua existência, estabelecendo uma fase de relativa harmonia na qual cada parte parecia ocupar com clareza o lugar que lhe havia sido atribuído dentro da vasta arquitetura do universo. Entretanto, por trás da estabilidade aparente que caracterizava esse primeiro florescimento da humanidade, começavam a surgir transformações discretas, cujos efeitos só se tornariam plenamente visíveis nas eras posteriores, pois a inteligência concedida aos mortais demonstrava a capacidade crescente de adaptação, criatividade e iniciativa, revelando que até mesmo os seres concebidos para servir podiam desenvolver aspirações próprias quando confrontados com os desafios da sobrevivência e da convivência coletiva, sugerindo silenciosamente que a história recém-iniciada entre deuses e homens talvez viesse a produzir resultados mais complexos do que qualquer membro da Assembleia Celestial havia antecipado, no momento em que decidiu moldar vida a partir do barro e do sopro divino. A prosperidade crescente das cidades humanas e o refinamento gradual das habilidades adquiridas sob orientação divina despertaram em Inanna uma inquietação impossível de ignorar, pois, embora Uruk florescesse sob sua proteção e sua influência se expandisse através dos campos, templos e muralhas erguidos pelos mortais, a deusa passou a contemplar com crescente fascínio o prestígio singular de Eridu, onde Enki guardava os sagrados Me, os decretos fundamentais que regulavam todos os aspectos da civilização, abrangendo desde a realeza e a justiça até a música, a escrita, o artesanato e os conhecimentos que transformavam agrupamentos humanos em sociedades organizadas, levando a questionar por que tais poderes permaneciam concentrados em um único centro, enquanto outras cidades continuavam privadas de instrumentos capazes de elevar plenamente o potencial humano já evidente em toda a Terra. Movida pela convicção de que Uruk deveria ocupar posição central no destino das futuras gerações, e impulsionada pela combinação de ambição, inteligência e carisma que sempre caracterizara suas ações, Inanna decidiu visitar Eridu sob a aparência de uma simples viagem diplomática entre membros da grande família divina, chegando ao domínio de Enki com a elegância e a cordialidade próprias de alguém perfeitamente consciente do impacto provocado por sua presença, enquanto o Senhor das Águas Doces a recebia com sincera afeição e hospitalidade irrepreensível, conduzindo-a através dos salões ornamentados de seu palácio e oferecendo banquetes dignos
da antiga amizade que existia entre ambos, sem suspeitar que por trás dos gestos afetuosos da visitante residia um propósito destinado a alterar profundamente o equilíbrio político entre os próprios Anunnaki. À medida que a celebração avançava e as bebidas sagradas circulavam generosamente entre anfitrião e convidada, Inanna passou a conduzir a conversa com habilidade crescente, demonstrando admiração pelos feitos de Enki, exaltando a importância de sua sabedoria para a preservação da ordem cósmica e incentivando-o a compartilhar histórias relacionadas aos tesouros espirituais que mantinha sob sua guarda, enquanto o deus, agradado pela atenção recebida e progressivamente menos cauteloso sob os efeitos da festividade, começou a revelar detalhes sobre os Me e sobre a extensão de suas atribuições, descrevendo-os não como objetos comuns, mas como princípios vivos, responsáveis pela existência das instituições que sustentavam a própria ideia de civilização, permitindo que Inanna confirmasse a dimensão exata daquilo que havia decidido obter para benefício de sua cidade. Envolvido pela atmosfera de confiança criada ao longo do encontro e tomado pela satisfação de perceber reconhecimento sincero por realizações acumuladas através de incontáveis eras de dedicação ao conhecimento, Enki acabou conduzindo a deusa até os locais onde os decretos eram preservados, apresentando sucessivamente os fundamentos da autoridade régia, das práticas sacerdotais, da justiça, das artes, da prosperidade material e de todos os demais elementos necessários para transformar comunidades humanas em centros vibrantes de cultura e organização. Enquanto Inanna escutava atentamente cada explicação, sem deixar transparecer a intensidade do desejo despertado diante da possibilidade de transferir tais poderes para Uruk, compreendendo que a concentração exclusiva daqueles atributos limitava o desenvolvimento do mundo mortal muito além do que considerava aceitável. Aproveitando-se do estado de crescente generosidade de Enki e das circunstâncias favoráveis criadas pela própria dinâmica do banquete, Inanna formulou argumentos segundo os quais os Me cumpririam de maneira mais plena seus propósitos se fossem difundidos entre os povos capazes de utilizá-los para promover avanços sociais, artísticos e políticos, sugerindo que a verdadeira grandeza do conhecimento residia em sua capacidade de inspirar transformação, e não em sua permanência isolada sob proteção constante, até que o Senhor das Águas, influenciado pela combinação entre afeto, orgulho e confiança excessiva, concordou em entregar-lhe os decretos, autorizando que fossem transportados até Uruk, sem perceber que sua decisão alteraria de forma irreversível a distribuição do poder entre as cidades favorecidas pela presença divina. Assim que os preciosos decretos foram colocados sob seus cuidados, Inanna preparou discretamente o retorno à própria cidade, organizando a partida com rapidez suficiente para evitar reconsiderações prematuras por parte do anfitrião e iniciando a travessia pelos cursos d'água que conectavam Eridu às demais regiões habitadas, enquanto em seu íntimo amadurecia a certeza de que estava realizando algo muito maior do que uma simples transferência de prerrogativas, pois acreditava firmemente que o florescimento humano exigia acesso mais amplo às ferramentas capazes de estimular criatividade, governança eficiente e expressão cultural, mesmo que os métodos empregados para alcançar tal objetivo viessem a ser posteriormente interpretados por alguns como astúcia excessiva ou apropriação indevida daquilo que deveria permanecer sob tutela exclusiva de Enki. Quando a lucidez retornou plenamente ao Senhor da Sabedoria, e ele percebeu a ausência dos Mi em seus santuários, a dimensão do ocorrido
revelou-se em toda a sua gravidade, despertando sentimentos simultâneos de indignação, arrependimento e incredulidade diante da habilidade com que sua própria confiança fora utilizada contra si, levando-o a ordenar que mensageiros perseguissem a embarcação de Inanna na tentativa de recuperar os decretos antes que alcançassem Uruk, embora a deusa, antecipando a possibilidade de oposição, demonstrasse extraordinária determinação ao proteger aquilo que agora considerava essencial para o futuro de sua cidade, transformando a viagem de retorno em uma sucessão de confrontos simbólicos nos quais sua perseverança revelava o quanto estava disposta a desafiar convenções estabelecidas em nome da visão que nutria para a humanidade. Ao alcançar finalmente os portões de Uruk, trazendo consigo os Me, Inanna inaugurou uma nova etapa na história das relações entre deuses, cidades e mortais, pois, sob a influência daqueles decretos, a cidade passaria a consolidar-se como centro de inovação, expressão artística, organização política e desenvolvimento cultural, atraindo prestígio crescente e demonstrando que o conhecimento, uma vez colocado em movimento, possui capacidade extraordinária de remodelar sociedades inteiras, ainda que sua disseminação provoque tensões entre aqueles que defendem a preservação das antigas estruturas e os que acreditam que o progresso exige redistribuição de oportunidades, estabelecendo assim um precedente duradouro, segundo o qual as maiores transformações da história frequentemente nascem do encontro entre ambição, coragem e a disposição de desafiar limites considerados imutáveis. A chegada dos Me a Uruk e a transformação acelerada daquela cidade em um centro vibrante de organização política, expressão artística e crescente sofisticação social produziram efeitos que ultrapassaram em muito as expectativas iniciais de seus protagonistas, pois aquilo que para Inanna representava a democratização dos instrumentos necessários ao florescimento humano passou a ser interpretado por Enlil como um sinal alarmante de que a distância entre criadores e criaturas começava a diminuir perigosamente, enquanto Enki via nos acontecimentos a confirmação de que a inteligência, quando adequadamente orientada, possuía capacidade para gerar soluções e avanços impossíveis de serem alcançados sob sistemas excessivamente rígidos, fazendo com que divergências anteriormente contidas sob a aparência de cordialidade entre os grandes deuses emergissem agora de forma explícita diante da Assembleia dos Anunnaki, expondo concepções radicalmente diferentes acerca do verdadeiro propósito da autoridade e da maneira pela qual a ordem cósmica deveria ser preservada ao longo das eras futuras. Enlil sustentava com firmeza crescente que a estabilidade alcançada desde a separação entre céu e terra dependia da manutenção rigorosa das hierarquias estabelecidas nos primórdios da criação, argumentando que cada força existente possuía função específica dentro da grande arquitetura do universo, e que o desrespeito aos limites originalmente definidos inevitavelmente conduziria ao enfraquecimento da autoridade, à fragmentação das responsabilidades e, em última instância, ao retorno do caos primordial do qual todas as coisas haviam emergido, razão pela qual observava com profunda preocupação a tendência cada vez mais evidente de mortais e divindades desafiarem tradições consideradas fundamentais para a continuidade da ordem, interpretando a rebelião dos Igigi, a transferência dos Me para Uruk e o crescente protagonismo humano como manifestações distintas de uma mesma ameaça direcionada contra o equilíbrio cuidadosamente construído ao longo de incontáveis ciclos cósmicos. Em oposição a essa perspectiva, Enki defendia que a própria existência da inteligência implicava necessariamente a possibilidade de adaptação, questionamento e transformação,
afirmando que sistemas incapazes de responder às mudanças inevitáveis produzidas pelo desenvolvimento da consciência estavam condenados a gerar sofrimento desnecessário e conflitos recorrentes, como aqueles testemunhados durante a revolta dos Igigi, razão pela qual considerava que governar não significava impor obediência absoluta, independentemente das circunstâncias, mas sim compreender as necessidades emergentes de cada situação e buscar soluções que preservassem simultaneamente a dignidade dos envolvidos e os princípios mais amplos da justiça, tornando-se progressivamente a principal voz em favor de uma administração cósmica, capaz de evoluir em consonância com a complexidade crescente das relações estabelecidas entre deuses, cidades e mortais. A Assembleia dos Anunnaki transformou-se assim em palco de debates intensos, nos quais diferentes divindades passaram a posicionar-se de acordo com suas próprias experiências e atribuições, enquanto Utu demonstrava inclinação pela previsibilidade das leis e pela importância de critérios estáveis capazes de orientar decisões justas, independentemente das circunstâncias particulares, sustentando que a confiança nas instituições dependia da percepção de coerência em sua aplicação. Ao passo que Nana, cuja própria natureza era marcada pelos ciclos de renovação e retorno, reconhecia valor tanto na permanência de determinadas estruturas quanto na necessidade de permitir ajustes graduais, capazes de acomodar novos desafios sem comprometer a continuidade do conjunto, oferecendo interpretações conciliadoras que, embora admiradas por muitos, mostravam-se insuficientes para resolver divergências cuja profundidade ultrapassava simples desacordos administrativos. Inanna, fortalecida pelo prestígio adquirido após levar os Me para Uruk e testemunhar os resultados produzidos pela disseminação daqueles decretos entre os seres humanos, passou a sustentar com convicção que a estagnação representava risco tão significativo quanto a desordem, defendendo que a vitalidade das cidades, a criatividade dos mortais e o surgimento de novas formas de organização social constituíam evidências de que a humanidade possuía potencial ainda pouco explorado pelos próprios deuses, argumentando que o reconhecimento sincero da autoridade divina dependeria cada vez mais da capacidade dos Anunnaki de inspirar admiração através da sabedoria e da generosidade, e não apenas mediante a imposição do poder, despertando tanto entusiasmo entre aqueles fascinados pelas possibilidades do progresso, quanto receio entre os defensores das agitas fronteiras que separavam governantes e governados. À medida que as discussões avançavam sem alcançar consenso definitivo, tornava-se evidente que a verdadeira disputa ultrapassava acontecimentos específicos e revelava concepções incompatíveis acerca da própria natureza da autoridade, pois, para Enlil, o cosmos assemelhava-se a uma estrutura cuja integridade dependia da obediência precisa de cada elemento ao lugar que lhe fora originalmente atribuído, enquanto para Enki a realidade apresentava características mais próximas de um organismo vivo, sujeito a transformações constantes e necessitado de flexibilidade suficiente para responder criativamente aos desafios impostos pelo tempo, estabelecendo uma rivalidade intelectual que influenciaria decisões futuras relacionadas ao destino da humanidade e à forma pela qual os deuses escolheriam exercer sua influência sobre o mundo que haviam ajudado a construir. Ao término daqueles encontros marcados por argumentos eloquentes, preocupações legítimas e visões irreconciliáveis sobre justiça, responsabilidade e mudança, nenhuma resolução definitiva havia sido alcançada, mas algo fundamental já havia se alterado dentro da própria sociedade celestial.
pois os Anunnaki compreenderam que o simples exercício da autoridade deixara de ser suficiente para garantir unidade absoluta entre seres dotados de consciência, interesses e interpretações distintas acerca do bem comum, inaugurando uma era na qual a política divina passaria a desempenhar papel tão relevante quanto os poderes sobrenaturais de cada divindade. Enquanto abaixo dos céus, os mortais continuavam expandindo suas cidades e aperfeiçoando suas habilidades, sem perceber que os debates travados nas assembleias superiores preparavam silenciosamente circunstâncias capazes de transformar para sempre o delicado relacionamento estabelecido entre a humanidade e os deuses que haviam participado de sua criação. O crescimento contínuo das cidades humanas após a disseminação dos conhecimentos associados aos Me, aliado à expansão das populações que se multiplicavam ao redor dos templos, canais e campos cultivados, começou a despertar em Enlil uma inquietação cada vez mais intensa, pois aquilo que muitos dos deuses interpretavam como sinal inequívoco do sucesso da criação passou a ser percebido pelo Senhor dos Ventos como uma ameaça à serenidade necessária para o exercício da autoridade cósmica, fazendo com que os sons das celebrações, das construções e das incontáveis atividades humanas fossem reinterpretados não como expressões legítimas de vitalidade, mas como manifestações de excesso que comprometiam a ordem originalmente concebida pelos grandes arquitetos do universo, conduzindo-o à dolorosa conclusão de que os mortais haviam ultrapassado limites que já não poderiam ser ignorados sem colocar em risco o equilíbrio conquistado desde os tempos da separação entre céu e terra. Quando Enlil apresentou suas preocupações diante da Assembleia dos Anunnaki, argumentando que o número crescente de seres humanos e a intensidade cada vez maior de suas atividades haviam transformado o mundo numa fonte permanente de perturbação incompatível com a estabilidade desejada pelos céus, iniciou-se um dos debates mais graves da história divina, pois enquanto alguns consideravam necessária uma intervenção severa, capaz de restaurar a tranquilidade perdida, outros recordavam que a humanidade havia sido criada precisamente para participar da manutenção do cosmos através do trabalho, da devoção e da continuidade da vida organizada, levando Enki a posicionar-se firmemente contra qualquer medida que implicasse destruição indiscriminada, sustentando que o desconforto gerado pelo êxito da própria criação não poderia justificar a aniquilação daqueles que haviam seguido os caminhos indicados pelos próprios deuses ao longo das gerações. Apesar das objeções levantadas pelos defensores de abordagens mais moderadas, a influência de Enlil e o temor crescente de que a expansão humana pudesse conduzir futuramente a desafios ainda maiores acabaram prevalecendo entre parcela significativa da Assembleia, resultando na aprovação de uma decisão extrema, segundo a qual um grande dilúvio seria desencadeado para reduzir drasticamente a presença dos mortais sobre a Terra e devolver ao cosmos a quietude considerada indispensável para o exercício da soberania divina, enquanto Enki, testemunhando com profundo pesar o avanço daquela resolução, passou a enfrentar o mais difícil conflito moral de sua existência, ao perceber que a fidelidade às determinações coletivas dos Anunnaki exigiria sua cumplicidade numa catástrofe incompatível com os princípios de sabedoria e compaixão que haviam orientado grande parte de suas ações desde os primeiros dias da criação. Incapaz de aceitar passivamente o desaparecimento completo daqueles cuja existência ajudara a tornar possível, Enki decidiu agir discretamente para preservar, ao menos, uma parcela da humanidade e garantir que os conhecimentos acumulados ao longo de incontáveis anos não fossem perdidos para sempre sob as águas da destruição,
aproximando-se de Ziusudra, governante reconhecido por sua retidão e respeito às obrigações sagradas, e transmitindo-lhe, através das paredes de sua habitação, um aviso envolto em prudência e urgência, instruindo-o a construir uma grande embarcação capaz de suportar a violência iminente das tempestades, reunir provisões suficientes para enfrentar dias de calamidade e preservar sementes, animais e familiares que permitissem à vida florescer novamente quando a ira dos céus finalmente se esgotasse. Pouco tempo depois, as previsões de Enki começaram a materializar-se com intensidade aterradora, pois nuvens densas obscureceram os horizontes, ventos devastadores atravessaram as planícies e chuvas torrenciais passaram a cair sobre a terra com força jamais testemunhada pelos homens, enquanto rios transbordavam. Fontes subterrâneas irrompiam de suas profundezas, e as águas avançavam sobre campos, aldeias e cidades inteiras, numa sucessão ininterrupta de destruição que reduziu monumentos, muralhas e templos ao silêncio das ruínas, fazendo com que os próprios Anunnaki observassem com crescente inquietação o alcance das forças que haviam autorizado desencadear, compreendendo progressivamente que o poder utilizado sem moderação frequentemente produz consequências muito mais amplas do que aquelas inicialmente pretendidas por seus executores. Durante dias marcados pelo medo e pela incerteza, a embarcação construída por Ziusudra atravessou as águas revoltas, carregando consigo não apenas sobreviventes escolhidos, mas também a esperança de continuidade para todas as formas de vida ameaçadas pelo cataclismo, enquanto fora dela o mundo conhecido desaparecia sob correntes impiedosas que apagavam fronteiras, dissolviam conquistas e transformavam em memória aquilo que anteriormente parecera permanente, até que finalmente a violência do dilúvio começou a diminuir e as águas iniciaram seu lento recuo, revelando uma paisagem profundamente alterada, na qual os sobreviventes precisariam reconstruir praticamente todos os aspectos da existência humana, apoiando-se na coragem necessária para recomeçar após testemunhar a quase completa extinção de tudo aquilo que conheciam. Quando Ziusudra deixou a embarcação e ofereceu sacrifícios em agradecimento pela preservação da vida, os aromas das oferendas elevaram-se até os céus e despertaram entre os próprios deuses reflexões dolorosas acerca das consequências de suas escolhas, levando Enlil a reconhecer que a busca por silêncio absoluto havia produzido perdas cuja magnitude superava em muitos inconvenientes que originalmente motivaram sua decisão, enquanto Enki assumia publicamente a responsabilidade por haver protegido o justo governante e os meios necessários para restaurar a humanidade, favorecendo o estabelecimento de um novo entendimento, segundo o qual os mortais teriam oportunidade de reconstruir suas sociedades sob condições diferentes das anteriores, marcando o fim da era de convivência direta e despreocupada entre deuses e homens, e inaugurando um período em que respeito, distância e consciência dos limites passariam a definir de maneira muito mais rigorosa o relacionamento entre os habitantes da Terra e as potências que continuavam observando seu destino a partir das alturas celestiais. Mesmo após ter elevado Uruk ao esplendor através dos decretos sagrados que transformaram sua cidade em referência de poder e refinamento, Inanna descobriu que a conquista de novos horizontes não diminuía a inquietação que habitava seu espírito, pois quanto mais autoridade acumulava sobre os domínios do amor, da guerra e das aspirações humanas, mais intolerável lhe parecia a existência de um território completamente alheio à sua influência, levando-a
a voltar seus pensamentos para o sombrio reino governado por sua irmã Ereshkigal, senhora do mundo subterrâneo e única soberana, cuja autoridade permanecia absoluta diante de todos aqueles que habitavam a superfície iluminada pelos ciclos do sol e da lua, despertando nela um desejo crescente de compreender, desafiar e talvez até transcender as fronteiras impostas entre a vida e a morte. Determinada a atravessar limites que nenhum ser vivo ousara ultrapassar sem consequências irreversíveis, Inanna preparou-se cuidadosamente para a descida ao submundo, adornando-se com os símbolos que representavam todas as conquistas acumuladas ao longo de sua trajetória divina, vestindo a coroa que proclamava sua soberania, os adornos associados à fertilidade, as joias vinculadas à sabedoria e os emblemas que testemunhavam sua autoridade sobre cidades, rituais e exércitos, enquanto instruía sua fiel serva Ninshubur a buscar auxílio junto aos grandes deuses caso sua ausência se prolongasse além do previsto, revelando que mesmo a mais ousada das divindades compreendia, em algum nível silencioso de sua consciência, que a jornada que se iniciava poderia conduzi-la a um destino do qual talvez não fosse capaz de retornar por suas próprias forças. Atravessando paisagens progressivamente mais áridas e silenciosas, Inanna aproximou-se das 7 portas que protegiam o domínio de Ereshkigal, onde guardiões inabaláveis a receberam não como rainha reverenciada, mas como qualquer outro ser sujeito às leis que regiam a terra dos mortos, informando-lhe que nenhuma autoridade adquirida nos reinos superiores possuía validade naquele território ancestral, e exigindo, diante de cada passagem, a entrega de um dos objetos que simbolizavam sua posição e seu poder, fazendo com que a deusa fosse obrigada a remover sucessivamente sua coroa, seus colares, seus braceletes, suas insígnias e suas vestes sagradas, enquanto experimentava a dolorosa percepção de que atributos considerados inseparáveis de sua identidade podiam ser retirados um a um diante de forças mais antigas do que a própria glória conquistada nas cidades dos homens. Ao apresentar-se finalmente diante de Ereshkigal, despida de seus emblemas e privada das manifestações externas que haviam sustentado sua confiança durante incontáveis eras, Inanna encontrou não apenas a severidade da soberana do submundo, mas também a expressão profunda de alguém cuja existência fora marcada pelo isolamento inerente ao exercício de uma função inevitável e incompreendida, pois a rainha dos mortos carregava o peso de julgar continuamente o destino daqueles que deixavam a vida para trás, administrando uma realidade onde despedidas eram permanentes e alegrias raramente encontravam espaço para florescer, razão pela qual interpretou a presença da irmã não como gesto de solidariedade, mas como invasão inaceitável de um domínio cuja estabilidade dependia precisamente do respeito às fronteiras estabelecidas entre os diferentes planos da criação. Sem conceder privilégios baseados em vínculos familiares ou antigas afinidades, Ereshkigal submeteu Inanna às leis implacáveis do submundo, declarando que qualquer entidade que penetrasse naquele reino deveria aceitar plenamente as consequências de suas escolhas, resultando na condenação da deusa à morte simbólica, que transformou seu corpo em objeto inerte, suspenso nos recessos mais profundos do palácio subterrâneo, enquanto sua ausência começava a produzir desequilíbrios perceptíveis, tanto entre os deuses quanto entre os mortais, pois os impulsos relacionados à fertilidade, ao desejo e ao dinamismo social pareciam enfraquecer gradualmente na superfície, revelando o quanto a atuação de Inanna permanecia integrada aos ciclos que sustentavam a vitalidade do mundo acima. Quando os dias transcorreram sem qualquer sinal do retorno prometido, Ninshubur iniciou a busca por auxílio junto às principais divindades, conforme as instruções recebidas, encontrando inicialmente resistência daqueles que consideravam legítima
a aplicação das leis do submundo, independentemente das consequências emocionais envolvidas, até que, finalmente, alcançou Enki, cuja experiência acumulada através de inúmeros dilemas morais permitia-lhe reconhecer que justiça e compaixão nem sempre se manifestavam através dos mesmos caminhos, levando-o a conceber seres extraordinários capazes de atravessar as fronteiras da morte sem violar diretamente as normas que protegiam a autoridade de Ereshkigal, instruindo-os a oferecer à Rainha dos Mortos algo que ela raramente recebera ao longo de sua existência: escuta sincera e compreensão diante do sofrimento silencioso associado ao fardo de governar aqueles que jamais retornariam ao mundo dos vivos. Comovida pela inesperada demonstração de empatia dirigida à solidão que acompanhava sua posição, Ereshkigal concordou com a libertação de Inanna, desde que fosse respeitado o princípio segundo o qual nenhum retorno à vida poderia ocorrer sem compensação equivalente, estabelecendo a necessidade de substituição que mais tarde daria origem a novos ciclos de perda e renovação, enquanto a deusa restaurada emergia do submundo transformada pela experiência de ter contemplado a própria vulnerabilidade e reconhecido que nem mesmo o poder mais admirado é capaz de abolir completamente os limites impostos pela existência, regressando a Uruk com compreensão mais profunda acerca da relação entre autoridade, responsabilidade e sacrifício, consciente de que a verdadeira grandeza não reside apenas na capacidade de conquistar aquilo que se deseja, mas também na sabedoria necessária para reconhecer o valor das fronteiras que preservam o equilíbrio entre as diferentes dimensões da criação. Em Uruk, cuja grandeza continuava a expandir-se sob a influência dos decretos que haviam transformado a cidade num dos mais impressionantes centros de civilização do mundo conhecido, surgiu Gilgamesh, rei cuja natureza extraordinária refletia a complexa relação estabelecida entre o divino e o humano ao longo das eras anteriores, pois, sendo descrito como 2/3 Deus e 1/3 homem, possuía força em comum, inteligência refinada e uma autoridade que raramente encontrava contestação entre seus súditos. Embora justamente a ausência de adversários dignos e a facilidade com que superava desafios cotidianos acabassem alimentando uma inquietação interior que nenhuma conquista política ou demonstração pública de poder conseguia silenciar completamente, fazendo com que a solidão se tornasse companheira constante daquele que, aos olhos de todos, parecia possuir tudo que um governante poderia desejar. Reconhecendo que o isolamento de Gilgamesh poderia conduzi-lo a excessos incompatíveis com a harmonia desejada pelos céus, os deuses favoreceram o surgimento de Enkidu, homem de força comparável à do rei, criado para representar ao mesmo tempo desafio, equilíbrio e oportunidade de transformação pessoal, de modo que o inevitável encontro entre ambos deu origem a um confronto memorável, cujas proporções impressionaram os habitantes de Uruk, pois durante horas os dois mediram capacidades físicas e determinação inabalável, sem que qualquer deles obtivesse vantagem definitiva, até que o respeito mútuo nascido daquela disputa dissolveu a hostilidade inicial e abriu espaço para uma amizade tão profunda que viria a tornar-se referência duradoura para gerações futuras, ao demonstrar que os vínculos construídos através do reconhecimento sincero possuem força capaz de modificar até mesmo os destinos aparentemente mais rígidos. Unidos por confiança crescente e pela disposição de enfrentar perigos que poucos ousariam contemplar, Gilgamesh e Enkidu partiram em jornadas destinadas a proteger a civilização e ampliar a fama de seus nomes, enfrentando ameaças que simbolizavam tantos riscos presentes nas regiões ainda indomadas do mundo, quanto os conflitos internos associados ao orgulho, à coragem e à responsabilidade daqueles
investidos de grande poder, até que o equilíbrio conquistado através da amizade foi colocado à prova quando Inanna voltou seus olhos para o soberano de Uruk e lhe ofereceu a possibilidade de unir-se a ela numa relação capaz de elevá-lo ainda mais acima da condição humana, proposta que Gilgamesh recusou ao recordar os infortúnios atribuídos a antigos companheiros da deusa e ao afirmar que a intensidade de seus afetos frequentemente conduzia aqueles que os recebiam a experiências marcadas mais pela dor do que pela realização. Ferida pela rejeição e pela ousadia de um mortal que se recusara a corresponder às suas intenções, Inanna recorreu às instâncias superiores em busca de reparação para aquilo que interpretava como afronta intolerável à própria dignidade, resultando na liberação do touro celestial, criatura de poder devastador, cuja simples presença ameaçava transformar Uruk em cenário de destruição irreparável, enquanto Gilgamesh e Enkidu, fortalecidos pela confiança construída através das provações compartilhadas, uniram novamente seus esforços para enfrentar o perigo que avançava sobre a cidade, conseguindo derrotar a besta mediante coragem extraordinária e coordenação impecável, mas descobrindo logo em seguida que determinadas vitórias exigem preços invisíveis, cuja cobrança pode manifestar-se quando a celebração ainda não terminou e os vencedores mal tiveram tempo de compreender a dimensão dos próprios feitos. Após o confronto contra o touro celestial, Enkidu começou a ser atormentado por sonhos perturbadores, nos quais percebia aproximações inevitáveis da morte, e pressentia que os acontecimentos recentes haviam despertado reações severas entre os poderes responsáveis pela manutenção do equilíbrio cósmico, até que a enfermidade finalmente o alcançou com intensidade devastadora, reduzindo progressivamente a vitalidade daquele cuja presença transformara a existência de Gilgamesh, enquanto o rei acompanhava impotente o sofrimento do amigo e descobria, talvez pela primeira vez em toda a sua trajetória, que nem força física, nem prestígio político, nem herança divina eram capazes de impedir o avanço das realidades que alcançam indistintamente todos aqueles submetidos à condição mortal, fazendo com que a perda de Enkidu produzisse ferida emocional tão profunda que redefiniria completamente os objetivos do soberano de Uruk. Consumido pelo medo despertado pela constatação de que até mesmo os mais fortes estão sujeitos ao desaparecimento, Gilgamesh abandonou os confortos do palácio e iniciou uma jornada destinada a descobrir se existia em algum lugar do cosmos um caminho capaz de libertá-lo do destino que acabara de reclamar a vida de seu maior companheiro, atravessando desertos hostis, montanhas distantes e regiões situadas nos limites da experiência humana, enquanto buscava respostas junto àqueles que possuíam conhecimento superior acerca dos mistérios relacionados à existência e ao tempo, até alcançar Utnapishtim, sobrevivente do grande dilúvio, agraciado com longevidade extraordinária, após desempenhar papel decisivo na preservação da vida durante uma das mais dramáticas crises da história do mundo. Embora Utnapishtim tenha explicado que a imortalidade recebida após o dilúvio constituía exceção irrepetível vinculada a circunstâncias específicas e não privilégio disponível a qualquer indivíduo movido pelo medo da morte, Gilgamesh persistiu em sua busca com determinação quase desesperada, sendo finalmente informado sobre a existência de uma planta escondida nas profundezas das águas primordiais, cuja capacidade de restaurar a juventude parecia oferecer esperança concreta
àquele que recusava aceitar os limites da condição humana, levando-o a enfrentar perigos extraordinários para obtê-la, apenas para vê-la desaparecer inesperadamente, quando uma serpente surgiu durante o retorno da jornada e consumiu o precioso vegetal, deixando diante do herói a dolorosa percepção de que mesmo os esforços mais intensos podem fracassar diante das forças que regulam a ordem natural da existência. Ao regressar a Uruk sem o prêmio que acreditara capaz de libertá-lo da mortalidade, Gilgamesh compreendeu gradualmente que a verdadeira permanência não residia na preservação indefinida do corpo, mas na capacidade de construir legados através da justiça, da memória e das realizações compartilhadas com outros seres durante o tempo limitado concedido a cada vida, passando a dedicar seus anos restantes ao fortalecimento da cidade, à preservação das histórias relacionadas à amizade que transformara sua trajetória e à aceitação serena de que o valor da experiência humana nasce precisamente da consciência de sua transitoriedade, encerrando assim uma busca iniciada pelo medo e concluída pela sabedoria, na qual o rei descobriu que a imortalidade mais significativa talvez seja aquela conquistada através das marcas deixadas nos corações, nas obras e nas narrativas transmitidas muito depois de o viajante ter finalmente encontrado descanso. Nas profundezas do submundo governado por Ereshkigal, onde a luz do sol jamais alcançava, e o tempo parecia escoar segundo ritmos desconhecidos pelos habitantes da superfície, erguia-se o grande tribunal dos Anunnaki, responsáveis pelo julgamento das almas, cujos tronos de pedra escura simbolizavam não apenas a autoridade absoluta sobre os destinos finais dos mortais, mas também o compromisso inabalável com uma justiça desvinculada das paixões, ambições e preferências que frequentemente influenciavam as decisões tomadas nos reinos superiores, fazendo daquele espaço silencioso um dos pilares mais importantes da ordem cósmica estabelecida desde os primórdios da criação. Pois ali, cada existência era avaliada não pela riqueza acumulada, pela posição ocupada ou pelas homenagens recebidas durante a vida, mas pela soma concreta das escolhas realizadas ao longo do caminho percorrido entre o nascimento e a morte. Diante dos juízes do submundo apresentava-se Namtar, mensageiro associado às inevitabilidades que acompanham o fim da existência terrena, trazendo consigo os registros detalhados das ações praticadas por cada indivíduo que cruzava os portões da morte, enquanto escribas dedicados preservavam em tábuas cuidadosamente organizadas relatos sobre atos de generosidade, episódios de violência, compromissos honrados, promessas quebradas e todas as decisões capazes de revelar a verdadeira natureza daqueles que agora aguardavam julgamento, permitindo que os Anunnaki deliberassem, apoiados não em rumores ou impressões superficiais, mas em testemunhos abrangentes que reconheciam a complexidade inerente à condição humana e buscavam oferecer respostas proporcionais às circunstâncias vividas por cada alma submetida ao escrutínio das profundezas. Quando governantes que haviam exercido o poder com senso de responsabilidade compareciam perante o tribunal, apresentando histórias marcadas pela proteção dos vulneráveis, pela distribuição justa dos recursos disponíveis e pelo respeito às obrigações espirituais consideradas fundamentais para a manutenção do equilíbrio social, os juízes reconheciam que tais indivíduos haviam contribuído para aproximar o mundo terreno dos princípios que sustentavam a própria ordem cósmica, conduzindo-os a regiões mais serenas do além, onde repouso e continuidade substituíam as dificuldades enfrentadas durante a vida, enquanto aqueles cujas trajetórias revelavam abuso de autoridade
exploração deliberada dos necessitados, manipulação das leis em benefício próprio ou desprezo sistemático pelas responsabilidades associadas ao exercício do poder, encontravam consequências compatíveis com os desequilíbrios que haviam produzido, demonstrando que nenhuma posição alcançada entre os vivos seria capaz de garantir imunidade diante dos critérios aplicados pelos julgadores do submundo. O funcionamento daquele sistema de avaliação transcendente reforçava gradualmente entre os mortais a percepção de que os atos praticados durante a existência possuíam implicações que ultrapassavam os limites imediatos da experiência cotidiana, incentivando reis, sacerdotes, comerciantes e trabalhadores comuns a refletirem com maior atenção sobre a forma como conduziam suas relações e responsabilidades, uma vez que a consciência da inevitabilidade do julgamento posterior introduzia elemento adicional de prudência nas decisões humanas, enquanto os próprios deuses reconheciam que a estabilidade do mundo superior dependia em parte da confiança depositada na existência de mecanismos capazes de corrigir injustiças não solucionadas durante a vida terrena, fortalecendo assim os vínculos entre ética, espiritualidade e organização social. Foi nesse contexto que Nergal, associado às dimensões mais severas da guerra, das enfermidades e das forças destrutivas presentes na realidade, aproximou-se do domínio governado por Ereshkigal, trazendo consigo perspectivas distintas acerca da maneira pela qual a autoridade deveria manifestar-se no submundo, questionando se determinadas transgressões não exigiriam respostas mais firmes do que aquelas tradicionalmente aplicadas pelo tribunal, e defendendo que o medo das consequências poderia funcionar como um instrumento eficaz de preservação da ordem, ao passo que Ereshkigal insistia na importância de distinguir justiça de vingança e advertia que punições orientadas exclusivamente pela ira corriam o risco de reproduzir precisamente os excessos que deveriam corrigir, estabelecendo entre ambos uma tensão inicial marcada por divergências profundas, mas também por reconhecimento gradual da legitimidade presente em aspectos específicos das respectivas posições. À medida que o convívio entre Nergal e Ereshkigal se aprofundava através de confrontos intelectuais, observações mútuas e experiências compartilhadas na administração das inúmeras demandas apresentadas pelas almas recém-chegadas, ambos começaram a perceber que suas diferenças poderiam tornar-se fonte de complementaridade em vez de incompatibilidade irreconciliável, pois a Rainha dos Mortos possuía discernimento refinado para identificar nuances morais e compreender as dores ocultas que acompanhavam muitas trajetórias humanas, enquanto Nergal oferecia determinação prática e disposição para agir com firmeza sempre que situações particularmente graves ameaçavam comprometer a credibilidade do sistema de justiça, favorecendo o surgimento de uma parceria capaz de ampliar a eficácia do tribunal sem abandonar os princípios fundamentais que orientavam sua atuação desde os tempos mais antigos. A consolidação dessa nova configuração administrativa repercutiu tanto no submundo quanto na superfície, já que a crescente convicção de que nenhum ato permaneceria completamente oculto e de que cada escolha contribuiria para definir experiências futuras após a morte influenciava comportamentos individuais e coletivos entre os vivos, ao mesmo tempo em que oferecia aos próprios Anunnaki instrumentos mais sofisticados para compreender tendências presentes nas sociedades humanas e intervir preventivamente quando desequilíbrios ameaçavam alcançar proporções perigosas, demonstrando que o reino dos mortos não constituía simples destino passivo reservado ao término da existência, mas componente ativo da grande engrenagem responsável por preservar a continuidade da ordem universal construída desde o despertar das primeiras divindades. Assim,
O Tribunal das Sombras consolidou-se como expressão máxima da ideia, segundo a qual liberdade e responsabilidade permanecem inseparáveis ao longo de toda a jornada dos seres conscientes, ensinando que a morte não representa anulação definitiva do significado atribuído às ações realizadas durante a vida, mas continuidade de processos através dos quais verdade, consequência e aprendizado permanecem entrelaçados numa realidade mais ampla do que aquela percebida pelos sentidos humanos. Enquanto os Anunnaki encarregados dessa tarefa prosseguiam silenciosamente em seus assentos de julgamento, observando gerações sucederem gerações e garantindo que, mesmo diante das imperfeições inevitáveis da existência, a justiça continuasse ocupando lugar central na sustentação do delicado equilíbrio entre céu, terra e submundo. À medida que as gerações humanas sucediam-se sobre as terras outrora moldadas sob supervisão direta dos Anunnaki, transformando pequenas comunidades em centros urbanos cada vez mais sofisticados e desenvolvendo sistemas próprios de comércio, administração e expressão cultural inspirados pelos conhecimentos recebidos em épocas anteriores, os grandes deuses começaram a reconhecer que a continuidade daquela experiência exigia uma redefinição profunda dos limites que separavam criadores e criaturas, pois a proximidade constante que caracterizara os primeiros períodos da história havia produzido tanto benefícios extraordinários quanto tensões imprevisíveis, levando muitos entre os habitantes celestiais a concluir que a maturidade da humanidade dependeria da capacidade dos mortais de caminhar progressivamente com menor intervenção direta daqueles que, desde o princípio, haviam orientado seus passos mais fundamentais. Foi Enlil quem expressou com maior clareza a necessidade dessa transformação, ao argumentar diante da Assembleia que a autoridade exercida de maneira excessivamente próxima corria o risco de enfraquecer o próprio respeito que sustentava a ordem entre os diferentes níveis da criação, defendendo que os deuses deveriam abandonar gradualmente a convivência cotidiana com os homens e permitir que sacerdotes, governantes e instituições humanas assumissem responsabilidades cada vez maiores na condução dos assuntos terrenos, enquanto Enki, embora demonstrasse preocupação com a possibilidade de distanciamento excessivo comprometer a transmissão da sabedoria acumulada ao longo das eras, reconhecia que a independência progressiva das civilizações poderia representar etapa inevitável do desenvolvimento daqueles seres cuja inteligência continuava expandindo-se muito além das expectativas originais, concebidas quando o barro recebeu o sopro vital que dera início à aventura humana. A decisão de reduzir as manifestações visíveis da presença divina não ocorreu abruptamente, nem sem hesitação, por parte daqueles que durante tanto tempo haviam participado ativamente da formação das cidades, das tradições e dos valores cultivados pelos mortais. Pois muitos deuses haviam desenvolvido vínculos sinceros com comunidades específicas que os honravam através de festivais, oferendas e narrativas transmitidas de geração em geração, fazendo com que o afastamento fosse acompanhado por sentimentos contraditórios, nos quais orgulho, nostalgia e incerteza coexistiam silenciosamente enquanto os templos continuavam erguidos sobre a terra, mas as visitas frequentes que outrora integravam o cotidiano tornavam-se cada vez mais raras, substituídas por sonhos, sinais discretos e interpretações sacerdotais destinadas a preservar a memória de uma intimidade que lentamente começava a pertencer ao passado. Nos grandes centros urbanos que prosperavam sob a herança cultural deixada pelos Anunnaki, sacerdotes assumiram a responsabilidade de interpretar a vontade divina através de rituais cuidadosamente preservados,
reis passaram a fundamentar sua legitimidade na continuidade simbólica das antigas alianças entre céu e terra, e escribas dedicaram-se a registrar mitos, genealogias e ensinamentos destinados a impedir que o esquecimento apagasse completamente os tempos em que os próprios deuses haviam caminhado entre os homens, enquanto a população aprendia gradualmente a organizar a existência cotidiana, apoiando-se menos em intervenções extraordinárias e mais nas instituições que surgiam para administrar conflitos, distribuir recursos e assegurar a transmissão dos conhecimentos acumulados ao longo de séculos de convivência com o sagrado. Embora muitos mortais interpretassem a diminuição das aparições divinas como sinal de abandono ou punição, outros passaram a compreender que a ausência visível não implicava necessariamente indiferença, mas poderia representar manifestação diferente do cuidado exercido pelos céus, permitindo que a humanidade desenvolvesse virtudes relacionadas à responsabilidade, à cooperação e à capacidade de enfrentar adversidades utilizando recursos próprios, sem depender continuamente da resolução imediata proporcionada por poderes superiores, enquanto os próprios Anunnaki observavam atentamente o desenrolar dessa nova etapa histórica, intervindo apenas em circunstâncias excepcionais e permitindo que sucessos e fracassos contribuíssem para a formação de sociedades mais conscientes dos desafios inerentes à liberdade conquistada através do amadurecimento coletivo. Ao longo desse processo, os templos deixaram gradualmente de funcionar como locais destinados ao encontro direto entre deuses e homens, para consolidarem-se como espaços de memória, devoção e busca por significado, nos quais os fiéis procuravam orientação espiritual, reafirmavam compromissos éticos e renovavam vínculos comunitários construídos em torno das tradições herdadas dos tempos antigos, fazendo com que a religião assumisse papel cada vez mais associado à preservação da identidade cultural e da esperança diante das incertezas da existência, ao mesmo tempo em que reforçava a convicção de que a ordem cósmica continuava presente, mesmo quando seus representantes já não se manifestavam com a mesma frequência que caracterizara as eras inaugurais da civilização. Assim, o silêncio progressivo dos deuses não marcou o fim definitivo da influência exercida pelos Anunnaki sobre o destino humano, mas simbolizou a transição para uma fase na qual fé, responsabilidade e memória passariam a ocupar posições centrais na experiência das sociedades que haviam crescido sob orientação divina, permitindo que a humanidade assumisse protagonismo crescente, sem romper completamente os laços espirituais que a conectavam às narrativas fundadoras da própria existência. Enquanto nos salões celestiais, os grandes deuses contemplavam a distância crescente entre seus mundos com a melancolia daqueles que reconhecem ter cumprido parte essencial de sua missão, conscientes de que a maturidade daqueles que ajudaram a criar exigia precisamente a coragem de deixá-los caminhar sozinhos, ainda que sob o olhar atento de poderes cuja presença permanecia oculta por trás dos ciclos eternos que continuavam sustentando o delicado equilíbrio entre céu, terra e submundo. Com o afastamento gradual dos Anunnaki da convivência direta com os mortais, e a consolidação das civilizações humanas, apoiadas em tradições, registros escritos e instituições que preservavam fragmentos da antiga relação entre céu e terra, as narrativas acerca dos grandes deuses passaram a atravessar séculos e milênios, reinterpretadas por diferentes povos, fazendo com que símbolos originalmente associados à fertilidade, à justiça, à administração cósmica e as complexas tensões presentes entre autoridade e liberdade fossem progressivamente revestidos por novas camadas de significado, até que, muito tempo depois do desaparecimento das cidades que primeiro testemunharam tais histórias,
surgissem interpretações modernas, dispostas a enxergar nos antigos relatos evidências de visitantes vindos das estrelas, esquecendo frequentemente que as tábuas sumérias preservadas ao longo do tempo revelam, antes de tudo, reflexões profundamente humanas sobre poder, responsabilidade, criação e os limites inerentes à existência consciente. Quando examinadas em sua forma original, e inseridas no contexto cultural das sociedades que as produziram, as histórias relacionadas aos Anunnaki apresentam um retrato sofisticado das preocupações enfrentadas pelas primeiras civilizações urbanas da Mesopotâmia, abordando questões ligadas à legitimidade do governo, à distribuição do trabalho, aos desafios da justiça, aos riscos associados à ambição desmedida e às consequências inevitáveis das escolhas individuais e coletivas, demonstrando que os antigos escribas não estavam simplesmente registrando encontros literais com seres extraterrestres dotados de tecnologias incompreensíveis, mas elaborando sistemas narrativos destinados a explicar por que os homens trabalham, sofrem, amam, competem, constroem cidades, enfrentam a morte e procuram sentido num universo cuja vastidão frequentemente desperta simultaneamente fascínio e temor, transformando os mitos em instrumentos poderosos para organizar a experiência humana diante do desconhecido. Ao longo das narrativas transmitidas desde os tempos de Namu até as jornadas de Gilgamesh, os Anunnaki surgem menos como conquistadores absolutos e mais como figuras complexas cujas virtudes e falhas espelham dilemas presentes na própria condição daqueles que os imaginaram. Pois Enlil encarna as tensões relacionadas à preservação da ordem diante das mudanças inevitáveis, Enki representa a defesa da sabedoria adaptativa e da compaixão diante da rigidez excessiva. Inanna evidencia tanto a força criadora da ambição quanto os perigos associados ao desejo de ultrapassar todos os limites, enquanto Ereshkigal recorda que existem fronteiras indispensáveis ao equilíbrio da existência, revelando um universo moral no qual mesmo os deuses enfrentam consequências, revisam decisões e aprendem através dos conflitos produzidos por suas próprias escolhas. A criação da humanidade a partir do barro, a rebelião dos Igigi, o grande dilúvio, a descida de Inanna ao submundo e a busca desesperada de Gilgamesh pela imortalidade não constituem episódios isolados, reunidos apenas para entreter ouvintes antigos ao redor dos templos e das praças, mas expressam tentativas sofisticadas de responder perguntas que continuam acompanhando a humanidade através das eras, como a origem das desigualdades sociais, o significado do sofrimento, a legitimidade da autoridade, a inevitabilidade da morte e a possibilidade de encontrar propósito numa vida marcada pela transitoriedade, fazendo com que os mitos sumérios permaneçam relevantes, não porque ofereçam respostas definitivas, mas porque preservam a coragem intelectual daqueles que ousaram formular questões fundamentais num período em que os alicerces da civilização estavam sendo estabelecidos pela primeira vez. Talvez a verdadeira fascinação exercida pelos Anunnaki não resida na hipótese de que tenham sido astronautas ancestrais responsáveis por intervenções tecnológicas extraordinárias, mas no reconhecimento de que os homens que gravaram seus nomes em tábuas de argila há mais de 4.000 anos foram capazes de construir narrativas surpreendentemente profundas sobre temas que continuam desafiando filósofos, líderes, artistas e comunidades contemporâneas, demonstrando que a distância cronológica que separa o presente daqueles antigos habitantes da Mesopotâmia não elimina a proximidade emocional estabelecida através das inquietações compartilhadas sobre justiça, pertencimento, esperança e mortalidade, permitindo que leitores modernos encontrem nesses relatos não apenas curiosidades arqueológicas, mas espelhos nos quais ainda podem reconhecer aspectos essenciais da própria experiência humana.
Assim, ao final dessa longa jornada iniciada nas águas silenciosas de Namu e conduzida através das assembleias celestiais, das revoltas, dos amores, das tragédias e das reconstruções que moldaram o relacionamento entre deuses e homens, emerge uma verdade talvez mais extraordinária do que qualquer teoria baseada em visitantes interestelares. Pois os Anunnaki sobreviveram não porque permaneceram ocultos em algum lugar do mundo aguardando redescoberta, mas porque suas histórias preservaram a memória das primeiras tentativas humanas de compreender a complexidade do universo e de atribuir significado às forças que pareciam governar a existência, convidando cada nova geração a refletir sobre o uso do poder, o valor da sabedoria, a necessidade da compaixão e a importância de reconhecer que, mesmo diante da vastidão do desconhecido, os maiores mistérios frequentemente habitam as perguntas que os próprios seres humanos continuam fazendo a si mesmos desde o nascimento da civilização.